aula de hoje vai ser, continuando da semana passada, sobre ainda esse primeiro artigo do credo. Na semana passada a gente viu creio em Deus. Hoje a gente vai ver creio em Deus Pai. Ou seja, na verdade ela é uma pequena introdução à Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o maior mistério da fé cristã. O que quer dizer que é um mistério? Quer dizer que é uma coisa que está além do alcance da razão. Tem coisas que a gente consegue alcançar raciocinando. Tem coisas que a gente pode alcançar raciocinando, auxiliado pela fé. E tem coisas que estão além do alcance da razão. Isso não quer dizer que elas vão contra a razão. Quer dizer simplesmente que é como um cachorrinho que tenta entender as razões do dono dele. Ele não consegue. O cachorro sabe que o dono pega a ração num pote no armário e bota para ele comer. Mas ele não consegue entender, porque ele não tem a capacidade de raciocínio, que o que o dono está fazendo quando ele sai de manhã, vai trabalhar e volta no fim da tarde, é ganhar o dinheiro que vai servir justamente para que ele possa comprar ração para o bichinho, entre outras coisas, claro. A mesma coisa acontece com a gente em relação à Santíssima Trindade. A gente não tem como alcançar isso. O cachorro percebe, ele sabe que o dono tem que sair, ele sabe que o dono não gosta de sair. Ele fica triste porque o dono sai sem gostar, queria que o dono ficasse fazendo carinho nele. Mas ele não tem a capacidade de entender a relação entre a saída do dono de manhã e o dono tirar a ração do armário e botar no potinho dele. A mesma coisa acontece com a gente. A gente não tem a capacidade de entender o que é plenamente a Santíssima Trindade. Mas mesmo assim, a gente sabe várias coisas. Por quê? Porque ao longo da história da Igreja, primeiro, tudo foi revelado no Senhor Jesus Cristo. Ele falava de Deus como Pai, ele dizia que ele é o Filho, ele disse que ele iria mandar o Espírito. Quer dizer, são coisas que nos foram ditas na revelação, que nós aprendemos na revelação. A partir daí, houve várias heresias quanto a Nosso Senhor, gente que dizia que Nosso Senhor não é Deus, gente que dizia que Nosso Senhor não é homem. E, para responder essas heresias, a Igreja teve que explicitar alguns pontos da doutrina trinitária. Quer dizer, teve que mostrar por que tal coisa estava errada, nos dar uma determinada expressão que seja a expressão daquela coisa certa, mostrando como é aquilo corretamente. Mas tudo isso é um pouco como o cachorrinho que vem outro cachorrinho e diz: vamos morder o dono para que ele não possa sair de manhã e ele fique nos dando ração o dia inteiro. Aí o cachorro mais inteligente diz: não, ele tem que sair de manhã, porque ele sabe que ele tem que sair de manhã. Ele não consegue traçar toda essa relação entre o sair de manhã e o vir com a ração, mas ele sabe que o dono tem que sair de manhã. Então, a mesma coisa, nós sabemos que Deus é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. 3 pessoas, uma só substância, uma só essência. Isso a gente sabe. Agora, como isso se processa, a gente pode ir até um pouco mais fundo. E esse um pouco mais fundo é muito fundo. Tem tratados, livros grossíssimos só sobre Deus unitrino. Mas mesmo assim, continua sempre sendo algo que a gente nunca vai entender plenamente. Não é como a gente entender o funcionamento de um freio de caminhão. Um freio de caminhão é uma coisa um pouco mais complicada que um freio de carro, que já é um pouco mais complicado que um freio de bicicleta, mas a gente senta, pega um manual, olha a peça do caminhão, vê lá as lonas que encostam no cubo da roda, a gente consegue entender um freio de caminhão, mesmo que se tenha começado sem ter a menor noção de mecânica. Já a doutrina trinitária, ela é algo que está sempre além. É por isso que ela é um mistério. Porque ela é uma coisa que nós sabemos que existe, que nós sabemos que é real, que nós sabemos que é verdadeira, que nós aceitamos pela fé, que nós sabemos, principalmente, que não é contrária à razão. Ou seja, ela está além da razão, mas ela não é contrária à razão.
Não tem nada ali que seja irracional, não tem nada ali que seja ilógico, que vá contra a lógica. Isso não existe. Tudo ali ou está de acordo com a razão, ou está além da razão sem ir contra ela, sem ter uma contradição. Porque a contradição, ela não tem como funcionar em Deus, que é a verdade. O que é a contradição? A contradição é a gente acreditar que uma determinada coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Ou seja, se eu digo que eu sou barbudo e eu digo que eu sou professor, isso não é uma contradição, porque são dois aspectos diferentes. Um está falando da minha aparência física, outra da minha profissão. Já se eu digo que eu sou barbudo e não sou barbudo, pode haver uma contradição. Depende da definição de barbudo. Provavelmente você vai estar usando duas definições diferentes. Barbudo é o sujeito que tem uma barba enorme, ou barbudo é o sujeito que não raspa tudo. Então, se a gente tem uma contradição, ela vai contra a lógica. Se alguém diz, o João é homem e o João não é homem, se ele estiver dando o mesmo sentido para a palavra homem, é uma contradição. E aquilo não faz sentido. E é nesse sentido que se diz que não há contradições na Sagrada Doutrina, apesar de que se tenha coisas que estão além da razão, como a própria doutrina da Santíssima Trindade. No símbolo dos apóstolos, no credo, se usa a palavra Pai. Antigamente se usava a palavra Pátria. Padre é a forma de português arcaico, foi conservado no espanhol ainda, para a palavra Pai. Há quem reze o Pai Nosso como Pai Nosso, há quem reze o Padre Nosso. A diferença de tradução, sentido é o mesmo. Porque Padre e Pai são a mesma coisa, uma forma arcaica, uma forma moderna. Antes que fosse adotado pela Igreja no Brasil a tradução com Pai, você tinha como distinguir facilmente o protestante do católico, porque o protestante ia falar Deus Pai, o católico Deus Padre. Mas eles quiseram atualizar a linguagem e passaram a falar Deus Pai também. Mas, na verdade, o sentido é exatamente o mesmo, Pai e Padre. Quando se fala de Deus Pai, o que você está falando? Primeiro, é um termo que é usado por analogia. Como assim? O que é o pai de uma família? Hoje em dia a gente está com as famílias desfeitas, a sociedade está essa confusão toda, então fica fácil a pessoa confundir pai com simplesmente um doador de material biológico. Né? Quem é o pai dessa criança? O pai dessa criança fugiu para Timbuktu, nunca mais vi. Mas quando se fala Deus Pai, você está falando dentro de um contexto familiar, de uma família que funciona. Quem é o pai? O pai é aquele que estabeleceu a família, que governa a família, que gerencia essa família toda, que nutre essa família toda. Então, por analogia, a gente pode entender já mais facilmente o que é Deus Pai em relação a toda essa família de Deus, que é a igreja. Uma vez me veio uma moça e me disse que ela tinha uma grande dificuldade em explicar para as crianças com quem ela trabalhava, que eram crianças pobres, vindas de lares desfeitos, a noção de Deus Pai. Ela dizia: a noção de pai para eles é o sujeito que fez o filho na mãe deles e fugiu. Ou é o namorado no momento da mãe deles que bate neles, que faz violências sexuais, que vive de maneira abusiva. Então pai para eles é quase um palavrão, eles odeiam pai. O que eu respondi a ela? Eu disse: eles odeiam pai porque eles justamente não entenderam o que é um pai. E, principalmente, eles não entenderam que eles têm um pai verdadeiro em Deus. Deus Pai é pai verdadeiro. E mais ainda, é pai perfeito. Enquanto o pai da gente, eu como pai dos meus filhos, eu sou imperfeito, eu faço coisas que não deveria fazer, não perco paciência quando não deveria perder, tenho paciência demais quando deveria dar uma bronca, todos os problemas que um pai tem,
Deus Pai, Ele é perfeito. Então, essa minha paternidade terrestre, terrena, ela, de uma certa maneira, há de ser medida em relação a essa paternidade divina. E é por isso que, falando para essas crianças de famílias desfeitas, é mais importante ainda mostrar Deus como Pai. Porque assim, o que acontece? Assim eles podem entender Deus como Pai, e quando o Pai terreno deles faltar, tanto fisicamente, quanto faltar ao respeito, quanto não for o Pai que ele deveria ser, eles têm como apelar ao nosso Pai que está nos céus, que é Deus Pai. Então, quando se fala de Deus, se fala da criação, do domínio, da admirável provisão de todas as coisas, a gente está falando de Deus como Pai. E, com maior insistência, Deus é chamado Pai dos cristãos. Por quê? Porque nós recebemos não o espírito de servidão, mas o espírito de filiação adotiva que nos faz exclamar Abba, Pai. Nós somos chamados, de fato, somos filhos de Deus, porque tão grande é o amor de Deus para conosco. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, que é o primogênito entre muitos filhos, entre muitos irmãos, e não se veste em nos chamar irmãos. Ou seja, nós, pela nossa adoção filial, que nos é dada no batismo, nós somos adotados filhos de Deus. Ou seja, Deus Pai, Ele é Deus Pai mesmo para alguém que não é batizado. Não interessa se a pessoa acredita ou não acredita que haja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles existem independentemente da nossa crença. Se eu acreditar que há Deus Pai, Filho, Espírito Santo, madrasta, tio, cunhado, prima, isso não vai fazer com que deixe de haver apenas um só Deus em três pessoas. Isso é uma realidade objetiva. Agora, nós cristãos temos, pela graça do batismo, uma coisa magnífica mais. Nós passamos a participar dessa família divina, que é a igreja. E nós participamos dessa família divina como filhos adotivos de Deus Pai. Nós somos feitos irmãos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é um pouco problemática teologicamente aquela música do Roberto Carlos, que ele se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo como meu Pai. Nosso Senhor não é nosso Pai, é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e nós somos filhos adotivos de Deus. Nós temos um início no tempo, ele não. Ele existe desde sempre. Já nós passamos a existir a partir do momento que Deus criou uma alma e infundiu aquela alma naquele embriãozinho minúsculo que depois cresceu e que não terá um fim no tempo. Nós não temos um fim no tempo. Nosso corpo vai morrer, a nossa alma vai perdurar, depois da ressurreição, o corpo e a alma vão se unir novamente. Quer dizer, a gente tem um princípio. Na verdade, a gente tem dois princípios. Um, quando nós fomos criados, a alma criada. O outro, quando nós fomos batizados e nos tornamos, assim, filhos de Deus. Que Deus Pai passou a ser também Deus nosso Pai. Agora, além dessa noção da nossa filiação divina, de Deus como aquele que cria, que mantém e que provê a tudo, que faz com que possamos chamar a Deus de Pai, nós temos também alguns mistérios muito mais sublimes, que é basicamente aquilo que nós entrevemos na doutrina trinitária. Aquilo que nós vamos, se Deus quiser, um dia, correspondendo às graças que Deus nos dá, vivendo de acordo com o que a igreja manda, um dia nós vamos chegar à glória dos céus. E nos céus nós vamos ter a chamada visão beatífica, a visão que faz feliz. Beatos quer dizer feliz. Beatífico que faz feliz. Essa visão beatífica é a visão de Deus face a face. E com isso, essa compreensão. Porque é uma compreensão, se nós formos ver, podemos fazer um exemplo, se eu olho e vejo ali do outro lado dessas paredes, as montanhas com suas florestas,
Alguém pode vir e me descrever aquilo. Eu posso ver aquilo refletido num espelho um pouco sujo, um pouco torto. Eu vou ter uma noção do formato das montanhas, eu vou ter noção de onde tem árvore, onde tem pasto, mas só se eu passear nelas, se eu examinar cada folha, é que eu vou realmente estar vendo essas montanhas. E é o que acontece com a visão beatífica. Quer dizer, essa doutrina trinitária que aqui a gente tem, por uma compreensão que é forçosamente indireta, que é forçosamente incompleta, nós poderemos e um dia teremos, se Deus quiser, e se nós correspondermos ao querer de Deus, na visão beatífica. Nós vamos estar face a face com Deus. Então a doutrina trinitária vai ser algo que nós vamos ver e entender perfeitamente. Como alguém que só olhava florestas, montanhas, através de um vidro um pouco opaco, quando ele pode finalmente passear no meio dessa floresta, ele pode ver e entender coisas que ele não tinha como perceber plenamente. Então, no céu nós teremos isso. Talvez alguns tenham a graça de ter uma experiência mística na Terra, que faz até com que muitas vezes todos esses estudos se revelem como verdadeiros, sim, mas tremendamente incompletos. É o que aconteceu com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma Teológica, que tem inclusive uma parte maravilhosa sobre a doutrina trinitária, e um dia teve uma experiência mística. Ele disse: aquilo que eu escrevi é palha. O que quer dizer que é palha? Quer dizer que não vale nada, é lixo? Não, quer dizer que é tão leve, é tão fraco, perto da madeira de lei, que ele conseguiu perceber na experiência mística, e que ele nunca poderia colocar em palavras, ele nunca poderia explicar, por estar tão além da razão, ele só poderia conhecer. Então essa realidade, esses mistérios mais profundos, é aquilo que nós entrevemos, aquilo que se acha profundamente oculto e encerrado naquela luz inacessível onde Deus habita. É uma expressão muito bonita. Essa luz inacessível onde Deus habita. É o quê? É isso que nós teremos, com a graça de Deus, na visão beatífica. É esse mistério que está tão além da nossa capacidade de razão, da nossa capacidade de conhecimento. O que é isso? O que esse termo, então, nos indica já dentro desse campo místico? Já dentro desse campo que vai muito mais além da própria doutrina trinitária. Ele nos indica que Deus é um, sim, um só. Se a gente pegar o credo mais longo, como é que ele começa? Credo in unum Deum, creio em um só Deus. E aí depois ele passa a falar das pessoas da Santíssima Trindade. Quer dizer, são 3 pessoas em um só Deus. Isso é a realidade objetiva. Se alguém acredita que tem 19 pessoas e 14 deuses, o que acontece? Essa pessoa está errada. O que tem na cabeça dela, o que tem no intelecto dela, não se adequa aos fatos. É como se alguém que estivesse vendo essa aula em vídeo dissesse que há 2 barbudos, um do lado do outro, fazendo gestos em coreografia. O que se diria? Que essa pessoa está bêbada? Ela está enganada? Ela não está falando uma coisa que corresponde à verdade? Então, a gente sabe, porque a doutrina revelada é uma coisa que não se tem como atingir pela razão apenas, que há um só Deus em 3 pessoas. Pela razão, a gente tem como chegar a perceber que há um só Deus, que Deus existe e que Deus é um. Isso a gente tem como perceber. E se a gente for ver, a maior parte das religiões naturais, se não todas, tem essa crença. O que é uma religião natural? A religião natural é aquela religião que é construída pelo homem em busca de Deus. Homens bem intencionados ao longo de gerações vão juntando aquilo que eles conseguiram perceber pensando e chegam a determinadas conclusões que são forçosamente incompletas, porque é o homem buscando Deus. Ao contrário da religião revelada, a religião verdadeira, a nossa,
que é ao homem que busca Deus, Deus vem e ensina, dá os meios de santificação, conduz, ou seja, que faz essa ligação verdadeira entre o homem e Deus. Expressa de maneira mais admirável na encarnação do Verbo. Deus se faz homem. Já se a gente pega os hinduístas, eles têm milhares de deusezinhos, tem um deus do carburador, os carburadores de automóvel. Eu vi isso outro dia, achei fantástico. Eles têm um deus dos carburadores de automóvel. O que é isso? Isso é que eles estão endeusando uma coisa que realmente existe. O pessoal que só teve carro com injeção eletrônica não tem noção que um carburador pode ser caprichoso. Ele parece ter uma personalidade própria. E realmente faz sentido dentro daquela visão deles de tentar deificar o mundo inteiro, inventar um deus carburador de automóvel. Agora, se a gente pega o hinduísta e encosta-o contra a parede, ele vai acabar dizendo que sim, há um só Deus que criou todos os outros deusezinhos. Ou seja, mesmo dentro do erro deles, de ficar em última instância cultuando, fazendo hare-hare, acendendo incensos e dando comida para um Deus falso que habitaria os carburadores dos automóveis, eles percebem que há um só Deus. A mesma coisa acontecia com os índios. Quando chegaram os jesuítas aqui, eles vieram falar com os índios que tentaram descobrir primeiro quem é o um só Deus, em quem vocês acreditam. Quando conseguiram, passaram a tratar o um só Deus pelo nome indígena, como modo de levá-los a um conhecimento maior, aproveitando o que já tinha de verdade nas crenças errôneas deles. Porque junto com um só Deus que criou tudo, tinha o deusezinho disso, o deusezinho daquilo. Então a gente tem como perceber, pela razão, todas as religiões naturais percebem que há um só Deus. Agora, nós sabemos pela revelação que são três as pessoas que existem num só Deus, numa só divindade. Quais são elas? O Pai, que por ninguém foi gerado. O Filho, que foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos. O Espírito Santo, que também, desde toda a eternidade, procede do Pai e do Filho. Na unidade da natureza divina, a primeira pessoa é o Pai. E com seu Filho unigênito, o Espírito Santo, é um só Deus e um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza, de uma só substância. O que quer dizer isso? Primeiro, há três pessoas e um só Deus. Não são três deuses. Não são três deuses distintos. Aí vai vir alguém e vai dizer, mas se eu somo, está na cara. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então são três deuses. Ao que nós podemos responder, mas se você multiplica 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Um só Deus. Não adianta vir com um truquezinho matemático. Não é por aí. É por isso que se diz que é um mistério. É por isso que está tão acima da nossa razão. Então nós devemos considerar essas pessoas distintas, mas não desiguais ou diferentes. O que quer dizer isso? Distinto, mas não diferente, não desigual. Como em tudo que diz respeito a esse grande mistério, nós só temos a capacidade de fazer analogias, quer dizer, de fazer uma comparação. Se eu pego uma garrafa d'água, divido essa garrafa d'água em 3 copos, todos com exatamente a mesma quantidade, eles são distintos, mas não são desiguais. Eles são, contudo, diferentes. Então, a nossa analogia já para por aí. A gente não tem como ir muito longe. Por quê? Porque é um mistério. Se fosse uma coisa que tivesse ao alcance da nossa razão, a gente poderia perfeitamente entender isso, parando, pensando, estudando, entendi perfeitamente, é isso. Mas é uma coisa que está além do alcance da razão. A gente só tem como vislumbrar, como ver através de um vidro fosco, ver em um reflexo num metal não muito bem polido. A gente então só pode considerar as pessoas distintas através dessas suas propriedades.
O Pai não é gerado. O Filho é gerado pelo Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ah, mas espera aí, para ser gerado, quer dizer que primeiro tinha só o Pai. E depois veio o Filho. E aí, se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, quer dizer que primeiro teve que ter o Pai, aí ficou um tempo tendo só o Pai, depois um outro tempo com o Pai e o Filho, aí depois o Pai e o Filho, deles procede o Espírito Santo. É o que a gente tem que responder? Não. Por quê? É por isso que a gente diz que antes de todos os séculos, isso aconteceu, isso acontece, isso foi, isso é. Antes de todos os séculos. Por quê? Porque Deus criou o tempo. Deus é anterior ao tempo. Se nós pegamos, por exemplo, alguém faz uma chaleira de barro. Todo mundo consegue imaginar uma chaleirinha, né, com um biquinho assim. Uma chaleira de barro. A pessoa pode fazer o bico da chaleira, depois o corpo da chaleira e colar. Ela pode fazer o corpo da chaleira, depois o bico. Ela pode fazer tudo ao mesmo tempo. Vai ficar parecendo uma lâmpada do ladinho. Ela pode fazer tudo ao mesmo tempo. Essa chaleira sendo feita tudo ao mesmo tempo, ela é, mesmo assim, uma chaleira em que a água vai passar antes por uma parte, depois por outra. O antes e o depois, quando a gente está criando um objeto, quando a gente cria um automóvel, quando a gente vai fazer, continuando com as minhas metáforas de automóvel, a gente vai fazer um caninho para onde vai passar a gasolina, a ponta que foi feita na máquina primeiro pode ser a ponta em que a gasolina vai passar depois, vai ir no sentido contrário. O antes e o depois tem vários sentidos, até dentro do tempo. Né? No caninho da gasolina que pode virar, e principalmente em termos de lógica. A gente tem como ter um antes que vem junto com o depois, em termos de tempo. Por exemplo, uma cobra. Uma cobra, ela tem o veneno e ela tem a resistência ao veneno. Se ela tivesse o veneno sem ter a resistência ao veneno, ela morreria. Se ela tivesse a resistência ao veneno sem ter o veneno, essa resistência seria inútil. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a cobra foi feita, ela foi feita com a resistência ao veneno e o veneno, os dois ao mesmo tempo. Então não tem um antes e um depois ali. Mais ou menos a mesma coisa a gente pode usar como analogia ao Tratado da Santíssima Trindade. Por ser antes do tempo, do mesmo jeito que a resistência ao veneno, a produção de veneno na cobra, são antes da verdadeira utilização desse veneno, ela só vai poder usar o veneno quando ela tiver os dois, o veneno e a resistência ao veneno. A chaleira, ela vai ser usada, ela já tem o bico e o corpo. Então, antes de Deus criar o tempo, antes que haja um antes e um depois, que se pode falar dessa geração do Filho e dessa processão do Espírito Santo. Ou seja, não é que tenha havido um momento em que houve Deus Pai apenas. Nunca houve Deus Pai apenas. Por quê? Porque não havia tempo. O tempo foi criado por Deus. Isso, inclusive, para nós, hoje em dia, é muito mais simples de entender do que para uma pessoa de um século atrás. Porque a física moderna conseguiu, pelos meios deles, comprovar e mostrar o tempo como uma dimensão do espaço. Ou seja, se não existia espaço, tampouco existia o tempo. É o momento que houve antes de haver um antes e um depois. Então não tem como dizer um momento. Houve um momento em que havia apenas Deus Pai. Isso não existe. Isso não existe porque não havia momentos. Os momentos foram criados depois. É como dizer que havia um lugar antes de Deus criar o universo. Não havia lugar. Não havia lugar porque não havia espaço. Então essa criação, ela ocorre na eternidade.
A partir do momento que Deus cria, é que passa a haver um tempo, passa a haver um espaço. E sem que houvesse ainda tempo ou espaço, é onde ocorreu implicaria um passado, só faz sentido para a gente que está no tempo e no espaço. A geração de Deus Filho e a processão de Deus Espírito Santo. Resultado, o que a gente pode fazer? A gente pode e deve confessar ser uma só a essência e substância das três pessoas. Agora, nessa confissão da verdadeira e sempre eterna divindade, a gente também deve confessar que é preciso adorar não só a distinção das pessoas, mas também a unidade na essência e a unidade na Trindade. Quando a gente diz que o Pai é a primeira pessoa, a gente não está dizendo que há um antes, o Pai vem antes, o Espírito Santo vem por último, não existe isso. O Pai é maior, o Filho é menor, não existe isso. Não tem essa diferença. Isso a gente não pode ter. Por quê? É o que a gente diz no credo, simul adorando. Juntos são adorados. Adoramos da mesma maneira. São adorados da mesma maneira. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. É um só Deus, em três pessoas. O Pai é a primeira pessoa porque ele é um princípio sem princípio. Quer dizer, não se diz que o Pai seja gerado pelo Filho ou pelo Espírito. Não, ele é um princípio sem princípio. É a ele que se refere a filosofia, quando a filosofia nos ensina um modo de se provar a existência de Deus, dizendo que, por exemplo, toda mudança é causada por alguma coisa que mudou uma outra coisa. Então, a criança que cresceu, ela comeu essa comida, forneceu-lhe os meios. A criança que nasceu, o pai e a mãe se uniram no ato conjugal, geraram a criança. O pai da criança, o avô e a avó se uniram, por aí vai até Adão e Eva, e vai indo. Em alguma hora a gente vai chegando na filosofia, se chama um motor imóvel. Aquele que causou um movimento, causou uma mudança, causou uma transformação, sem que essa transformação tenha sido causada nele por outro. Isso é o princípio sem princípio, isso é Deus Pai, isso é o motor imóvel. Agora, o Pai só se distingue do Filho e do Espírito Santo pela propriedade de Pai. Apesar de que, como a gente está tratando de coisas anteriores ao tempo, a gente deve sempre lembrar que não há um instante em que havia apenas o Pai, porque não há instantes antes da criação do tempo. E do Pai, o Filho foi gerado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Filho, ele vem do Pai. Não quer dizer que em algum momento tenha havido o Pai sem haver o Filho. Significa apenas que o Filho vem do Pai. Não há tempo, logo não há uma ordem, Na verdade, isso é a harmonia interna da Santíssima Trindade. É um mistério, Mas o que a gente sabe desse mistério? Do mesmo modo como a gente, ao olhar uma montanha através de um vidro fosco, a gente pode dizer que há um pico maior aqui, há um pico menor ali, há uma área verde escuro que é a floresta aqui, uma área verde clara que é a pasto ali. A gente pode dizer que o Filho foi gerado do Pai. Como acontece esse grande mistério, a gente não sabe. Agora, se alguém diz, mas tem uma casa gigante, branca, monstruosa no alto do pico, a gente pode dizer, não, dá para ver, através desse vidro fosco, que não. Do mesmo jeito, alguém chega e diz, então houve um momento em que havia só o Pai. A gente pode dizer, não. Então o Pai é maior do que o Filho. A gente pode dizer, não. São coisas que a gente sabe porque nos foram reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então a gente sempre, para lembrar que Deus, é Pai, e sempre foi
desde antes de existir o tempo, e sempre será Deus e Pai, nunca foi só Deus sem ser Pai, nunca foi só Pai sem ser Deus, que a gente fala creio em Deus Pai, no credo. A gente não fala creio em Deus que é, vírgula, 2 pontos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não, a gente fala creio em Deus Pai. Para quê? Para que isso seja inculcado na gente, que a primeira pessoa da Santíssima Trindade sempre foi Deus, sempre foi Pai, ao mesmo tempo. Esse é o assunto mais profundo e o assunto mais difícil que existe na teologia. Por quê? Porque é o cerne, é o mistério de onde vêm todos os outros mistérios. E esse é o mistério trinitário, que deu mais confusão na história da igreja. Até hoje, a gente vê essa confusão acontecendo em muitos lugares. O que a gente deve lembrar, para que a gente mantenha a ortodoxia, para que a gente não vá falar besteira, que a gente deve lembrar o quê? Que existe 3 pessoas. Sim. 3 pessoas, um só Deus. Uma só substância. O que é uma substância? Substância é, como se diz, aquilo que uma coisa é. Não no sentido de um material de que essa coisa é feita, como no nosso uso cotidiano. Essa cadeira, por exemplo, a gente falando na linguagem usual, a gente pode dizer que essa cadeira é feita de uma substância polimérica, de uma matéria plástica. Mas, em filosofia, o sentido é outro da palavra substância. O sentido da palavra substância é aquele um ser. Ou seja, eu sou uma substância. Carlos é uma substância. O Jorge é outra substância. O Antônio, a Maricotinha, cada um é uma substância. Por quê? Porque é um ser. Se eu como uma maçã e essa maçã vai vir, claro, diretamente para cá, essa maçã está passando a fazer parte da minha substância. O que não fizer parte da minha substância, eu dou descarga e ela vai embora. Ou seja, ela vai estar sendo transformada em mais Carlos e matéria que vai servir de adubo um dia. Então, quando a gente fala substância, a gente fala do que uma coisa é. A maçã deixou de ser maçã quando ela virou Carlos e matéria fecal. Agora, Deus não deixa de ser nada, porque Deus é ato puro. Deus não se transforma, não muda. Ele nunca deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Por quê? Porque ele é perfeito, ele não pode melhorar. Ele também não pode piorar. Então Deus é uma só substância, um só ser. Agora, são 3 as pessoas. Assim, a gente deve sempre tomar muito cuidado para a gente não começar a ficar tentando reduzir Deus a analogias. Todas as analogias que eu usei até agora e todas as analogias que eu poderia usar são falhas. Eu procurei, na medida do possível, sendo uma coisa de improviso, coisa e tal, eu procurei tentar mostrar a falha delas. Falando 3 copos d'água. Os copos d'água são diferentes, além de distintos. Por exemplo. Por quê? Porque são 3 substâncias diferentes. Substância copo d'água 1, substância copo d'água 2, substância copo d'água 3. Então eles são diferentes. O que não é o caso em Deus. Qualquer outra analogia que a gente vá fazer, ela vai ter sempre alguma falha. Por quê? Porque ela vai estar tratando de coisas criadas, que estão no tempo, que estão no espaço. Não há no tempo e no espaço, ou seja, não há, sem ser, com a única exceção de Deus, que é além do tempo e do espaço, não há um pai que seja consubstancial ao filho, que seja a mesma substância do filho. O pai e o filho são uma só coisa, isso não existe. Você pode ter um pai que é muito unido ao filho, você pode ter um pai que ama muito o filho, mas o pai e o filho serem uma só coisa não existe, fora de Deus. Só Deus Pai e Deus Filho são consubstanciais. Tem a mesma substância, são uma só coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são 3 pessoas.
Como? Mistério. O ponto é esse. É um mistério. A gente não tem como discernir, não tem como entender isso plenamente, só tem como adorar. E esperar, correspondendo à graça de Deus, agindo de acordo com os mandamentos, que um dia a gente tenha a visão beatífica, quando então nos vai ser dado a gente ver isso, perceber isso. Assim, a gente deve sempre rezar, pedir, para que nós um dia estejamos junto a Deus, dotados dessa visão beatífica, tendo essa visão que faz feliz, para que a gente possa entender isso. Então, como a gente começou hoje a falar desse mistério magnífico que é a Santíssima Trindade, nós vamos falar ainda depois sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando nós chegarmos nos devidos pontos do credo. Quer dizer, na próxima aula nós vamos já falar de Deus Todo-Poderoso, depois Deus Criador do céu e da terra, e depois nós vamos tratar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos começar a falar mais da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando nós chegarmos na parte de Deus Espírito Santo, vamos tratar mais da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora o que a gente teve foi o quê? Uma noção do mistério que é a Santíssima Trindade e uma noção de por que Deus é Pai. E a percepção de que aquele Deus a que se chega pela razão é Deus Pai. Aquele Deus, portanto, que as religiões naturais veem como criador de todos aqueles deusezinhos que na verdade não existem, é Deus Pai. E que Deus Pai é o princípio sem princípio. É aquele que não foi gerado. Ele não vem, a pessoa da Santíssima Trindade, que não vem de nenhuma outra pessoa da Santíssima Trindade. Quer dizer, ele é o princípio sem princípio. E isso é algo que a gente só vai ter como entender plenamente, sem ter que recorrer a uma analogia que vá sempre, forçosamente, ser falha. A gente só vai entender isso plenamente quando nós estivermos na visão beatífica, quando nós estivermos na presença face a face de Deus e o mistério trinitário estiver claro aos nossos olhos. Nesse momento a gente vai poder, por exemplo, entender a beleza que é, dentre todos esses títulos incríveis, magníficos de Nossa Senhora. Nossa Senhora, Rainha dos Céus e da Terra, mas ela também é filha de Deus Pai, esposa de Deus Espírito Santo e mãe de Deus Filho. Ela é a pessoa mais perfeitamente inserida na Santíssima Trindade que se poderia imaginar. E isso é uma glória que consegue ser infinitamente maior do que ela ser a Rainha dos Céus e da Terra, por exemplo. E é algo cuja dimensão completa nós só vamos conseguir perceber quando nós estivermos na visão beatífica. Aí, isso vai ser perfeitamente compreendido. E é por isso que a gente deve sempre procurar rezar, procurar pedir a Deus, procurar corresponder às graças que Deus nos dá, viver em santidade, para que a gente possa um dia viver isso plenamente em união com a Santíssima Trindade, que nós agora vislumbramos como que através de um vidro fosco, através de um reflexo não tão nítido. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Na aula passada, a aula foi baseada na fé. Isso. Certo? Eu creio em Deus. Isso. Sobre o crer. Que ele vem de dentro da gente, certo? Essa transformação do ser humano em relação a Deus, ele vem do interior da gente, porque a gente não vê. A gente tem que acreditar isso, que existe. Mas a fé é uma graça de Deus. Exato. Quer dizer, é o homem que vai para Deus e Deus que pega o homem, vai além da capacidade do homem. Então, mas aí você precisa ter certeza que o que você quer, para você não sair do seu caminho, entendeu? E você cria força através da sua fé, você cria forças porque você acredita que existe um Deus.
Justamente. E aquela crença, aquela fé, essa certeza que a gente tem daquilo que a gente não vê, isso é algo que nos é dado, é uma graça de Deus. Quer dizer, você pode chegar pela razão e dizer, existe um Deus. Agora, o que a gente está vendo aqui, Santíssima Trindade, você acreditar que existe um só Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo... Você está acreditando nas três pessoas, numa só natureza, três pessoas, uma só substância, isso é um dom de Deus. Isso você não tem como chegar pela razão, você não tem como manter pela razão. Quer dizer, chega alguém e diz é absurdo, e vem, como eu falei agora, com besteira matemática. 1 mais 1 igual a 3. Aí você pode responder no mesmo calibre com besteira matemática. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Exato. Mas isso é jogo de palavra. Na verdade, o que vai manter a fé na Santíssima Trindade é a aceitação da graça divina de crer na Santíssima Trindade. Não se trata de uma coisa que se possa manter exclusivamente pela razão, pela força de vontade. Isso não dá. Não há força de vontade que faça alguém crer numa coisa que está além do alcance da razão, mesmo que ela não seja, que ela não negue a razão. Ela não é contrária à razão. Você não está vendo, né? Você não está vendo, mas também não está dizendo, não tem nenhuma contradição nisso. Ou crer ou não crer, não existe duas vontades. Você não tem como crer e não crer no mesmo tempo. Você não se realiza naquele tempo, naquele espaço que você está naquele momento, você não se realiza. Ou você crê ou você não crê, ou você vê ou você não vê. Como, por exemplo, foi citado nessa aula, a referência das montanhas. Uma hora você vê uma parte mais alta que você quer ver um pico mais alto. E ao mesmo tempo você vê um mais baixo, você consegue discernir, né? Qual é mais alto? Qual é mais alto, qual é mais baixo. Mesmo através de um vidro escuro, né? Então você consegue você consegue discernir. Agora, daí você ter como afirmar detalhes sobre aquilo, dizer, tem manganês naquele pico, são coisas que a gente... ir lá e pesquisar. Justamente, só pesquisando. E no caso da teologia toda, esse ponto, você já pega pesado. Na segunda aula a gente já está falando daquilo que é a coisa mais difícil de perceber. Por quê? Porque é o centro. Ela é o centro da nossa fé. E é um centro que é acessível única e exclusivamente através da graça da fé. Tudo que a gente pode falar a respeito são coisas que na verdade são fugazes, são pequenas. A gente não tem como se aprofundar nisso enquanto a gente está aqui preso no tempo e no espaço. Um dia, na visão beatífica, a gente vai poder pegar e ver tudo isso e pensar, meu Deus, como que todas as coisas, todos os artifícios mentais e racionais que eu usei para tentar entender mais da doutrina trinitária, como que aquilo tudo, dizia São Tomás, é palha, é tão leve diante dessa madeira de lei, diante dessa montanha de ferro, que é a verdade. Quer dizer, nada disso está errado. Agora, isso tudo que a gente tem como conhecer aqui, quanto doutrina trinitária, é tão pouco, mas tão pouco, que quando a gente começa a meditar sobre esse mistério, ele, na verdade, é uma das coisas que mais podem nos ajudar a querer levar uma vida santa. Para quê? Para um dia nós podermos mergulhar nele. Mergulhar nesse mistério de amor que faz Deus criar todo o universo. Criar o homem para que o homem o ame. Amar o homem e salvar o homem. Apesar de tudo que a gente faz de errado. Mesmo assim, Deus nunca nos abandona. E esse mistério de amor é o mistério trinitário. E esse mistério trinitário é uma coisa que a gente só vai conhecer, só vai saber perfeitamente quando da visão beatífica. Então, por isso que se diz que realmente o estudo do mistério trinitário é a meditação, na verdade, porque não é nem um estudo, pegar livros e ficar queimando neurônios lá tentando entender, é mais a meditação sobre o mistério trinitário, é uma das coisas que mais nos pode levar a querer estar com Deus.
porque o pouco que a gente consegue discernir disso é de uma beleza tão incrível, tão maravilhosa, tão grandiosa, tão além das nossas preocupações comezinhas, das nossas besteirinhas aqui, que pensar nisso já faz sonhar com essa visão beatífica, sonhar com essa eternidade e entender por que essa visão é beatífica, a visão que faz feliz. Porque é impossível ter uma felicidade maior do que estar nessa vida interna de Deus, que é o bem, que é o sumo bem. Isso é uma coisa maravilhosa. Mais alguma pergunta? Não, eu só queria fazer um pequeno comentário. Diga. Os evangélicos, a gente percebe que quando a gente passa em frente ao templo deles, a gente vê que a maioria estão lotados de fiéis, certo? A nossa congregação cristã, que também, pelo que a gente entende, eles também são cristãos. A diferença, o que eu queria saber é o seguinte: nós estamos aqui para conversar sobre isso também. Por que a gente fala assim? O cristão, por parte dos evangélicos, né, eles enxergam Deus diferente de nós? Ou a gente conhece o ditado assim: todos os caminhos levam a Deus, leva a um só Deus. Leva a um só Deus. Muitas pessoas falam assim. Mas todas as religiões, queira ou não, levam a um só Deus. Todas as religiões podem até perceber que um só Deus existe. Isso não quer dizer que ela seja um caminho para ela. É como você ter uma visão de algo que está do outro lado do precipício. Você vê que está ali, você não chega lá. Sim. No caso dos protestantes, eles gostam de se chamar de evangélicos, mas eles não são evangélicos, porque eles não seguem o evangelho. Eles são protestantes. Só para, sem querer ser chato, mas você falou que quando se passa na frente dos templos deles, se vê muitos fiéis. Primeiro, não são templos. Templo é o local onde se oferece sacrifício. Então, um terreiro de macumba, que se matam galinhas pretas, é um templo. Por quê? Porque eles estão oferecendo sacrifício. É o demônio, mas estão matando galinha preta, que é um sacrifício. Já uma casa de orações protestantes, lá não se oferece sacrifício. Então aquilo não é um templo. Eles vão lá para rezar, mas não é um templo. E a segunda palavra, você falou, quando você passa na frente desses templos, que não são templos, se vê muitos fiéis? Não, se vê muitos infiéis. Porque qual é o ponto principal do protestantismo? Quer dizer, eles são cristãos na medida em que eles são validamente batizados, eles são cristãos. Ou seja, o João, que congrega na igreja pentecostal do 14º dia tardinha, ele, individualmente, é um cristão caído em pecado. Ele está exatamente na mesma situação do cara que foi batizado em criança e hoje vive andando pelos bordéis, por exemplo. Ele é um cristão caído em pecado. Agora, ele é infiel porque ele não aceita a graça da fé. Tanto é que se você vai discutir com o protestante, você vai debater com o protestante, a coisa mais difícil é descobrir no que ele acredita. Porque cada um acredita numa besteira diferente. Porque o que eles chamam de fé é, na verdade, uma versão orgulhosa do pecado do orgulho, do pecado da virtude da esperança. É uma versão pecaminosa da esperança. Eles têm certeza que vão ser salvos. Aí morre agora sentado no tridente do capeta e fica muito surpreso. Mas fé é outra coisa, você crer naquilo que foi revelado. Então eles não têm fé. Então são não templos cheios de infiéis. E eles podem achar que eles estão indo para Deus, o indiano pode achar que está indo para Deus, o budista nem em Deus acredita. O muçulmano pode achar que está indo para Deus, mas na verdade nenhum deles está indo para Deus. Todos eles têm a percepção da existência de um só Deus. Por quê? Porque isso está na nossa natureza, a capacidade de perceber. Mas nenhum deles está num caminho que leve para lá. É como a gente vê uma montanha e tem um desfiladeiro com um rio caudaloso passando no fundo. Sabe-se que está ali,
mas não se tem caminho para chegar lá. É o caso deles. Agora, para atravessar essa desfiladeira, que é o pecado humano, que é a queda de Adão, para atravessar essa desfiladeira, Deus nos estende uma mão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pela encarnação do Verbo, na igreja, nós podemos fazer algo que está acima da capacidade do homem, que é chegar aos céus. É Deus que nos leva, pela igreja, na igreja. Então, se há alguma coisa de bom numa seita protestante, no hinduísmo, no islã, onde quer que seja, se há alguma coisa que seja boa, essa coisa, na verdade, é uma coisa que chega lá através da igreja. Porque Deus nos deu a igreja para nos ensinar e nos salvar e nos puxar do outro lado desse desfiladeiro do pecado. O sujeito que está numa religião natural, que está numa heresia como a protestante, ele percebe que do outro lado do desfiladeiro há algo. Ele percebe a existência de Deus, mas ele é incapaz de cruzar isso. Por quê? Porque ele não aceita aquela graça da fé, justamente, por isso que eu falei, está cheio de infiéis. Eles não aceitam a graça da fé, cada um acredita numa besteira diferente. Ele não aceita a graça da fé, ele não busca os sacramentos, então ele tenta ir pela própria natureza, ó, bum, 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 bate de cara, não tem como. A natureza humana sozinha não pode levar o homem ao céu. É impossível, isso está além da natureza. O próprio Adão, antes da queda, ele estava numa circunstância muito pior do que alguém que esteja em estado de graça hoje. Por isso que a gente canta, né? Ó Félix culpa, ó culpa feliz que nos trouxe tão grande Salvador. Porque Deus é tão bom que do mal que o homem faz, ele tira um bem maior ainda. Mas então, como a aula das crianças ali já acabou, está cheia de criança passando, vamos concluir isso. Em nome do Pai, Filho e Santo. Amém.